Essa é a Bíblia em João 19:5. João capítulo 19, versículo 5. Peço perdão para os irmãos que nos estão acompanhando pela internet. Não conseguiram ver tanto aí o acontece, mas conseguiram ouvir esse legalzinho aí. Então, um salve para todo mundo. João 19, versículo 5 diz assim: quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos, eis o homem. Disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Feche seus olhos, irmão. Senhor Jesus, nós te louvamos e te pedimos para que o Senhor nos conduza, continue nos conduzindo, e que a exposição da sua palavra traga luz ao nosso coração, Pai. Que o Senhor converta ainda o que falta ser convertido no nosso coração, na nossa vida, e que o Senhor seja glorificado por isso, em nome de Jesus. Amém. Tem uma historinha de uma criança que chegou para o pai e falou assim: pai, o que é ser homem? E o pai explicou: ser homem é comandar a casa, ser homem é ser firme, ser homem é ser o cabeça do lar, entendeu? E aí ele falou assim: entendi, pai, e quando eu crescer eu quero ser homem igual a mamãe. É por isso que o título da pregação hoje é Seja Homem. É uma piada, ok? O português está errado, mas é uma piada. Seja homem. Desde que o pecado entrou no mundo, o universo todo está se corrompendo. Desastres naturais acontecem, tsunamis. Eu não estou falando da enchente lá em Brumadinho. Eu estou falando de desastres naturais que acontecem, grandes chuvas e tempestades. Tudo isso é consequência da deteriorização do universo, da criação. E também a gente consegue perceber essa deteriorização, principalmente no nosso caráter, no caráter do homem. Já que o distanciamento cada vez maior do Criador é também o abandono da imagem de Deus da existência humana, nós estamos deixando de fazer e ser aquilo que fomos criados para fazer e ser. É sutil, mas é diabólico isso. Desde que o pecado entrou no mundo, está existindo uma deteriorização da criação e do qual nós fazemos parte. E o nosso caráter, estou falando com relação à raça humana, também está piorando cada vez mais. E o homem, cadê os homens deste lugar? Digam ok. Digam ahu. Entende? Quem lembra disso? 300 é isso, né? E o homem, a partir dessa deteriorização, desse problema que está acontecendo, o homem também passou a não saber mais o que é ser homem. Isso acontece em todas as esferas, principalmente na família. As famílias também são reflexo disso que está acontecendo na criação. Os filhos começaram a ditar as regras dentro de casa. Os pais querem ser coleguinhas dos filhos, porque não pode admitir a ideia do seu filho ficar chateadinho com você. Os maridos abrem mão de sua responsabilidade, das suas responsabilidades. As esposas se tornam mães dos seus maridos. As sogras, a gente não fala das sogras porque isso é um assunto proibido, mas também acontece na relação com as sogras problemas. Diga misericórdia. Ok. Tem gente que falou isso sorrindo. E a consequência dessa distorção dentro da família, a gente tem vivido.
você tem visto e assistido isso de perto, o que está acontecendo na sociedade mesmo. Antes de continuar, eu quero ser solidário com as famílias não tradicionais, entre muitas aspas. Primeiro porque eu creio, entenda a família tradicional, modelo bíblico talvez, ou o mais comum, papai, mamãe, filhinhos. Nem sempre é assim. Eu queria dizer para você que primeiro eu creio que Deus tem chamados específicos, se existem pessoas nessa situação entre nós. Segundo, porque não é fácil catar os cacos depois de anos de lutas externas e temores internos. Eu queria dizer só que algumas famílias hoje não são tão mais tradicionais, mas é consequência de muitos anos de deturpação, deteriorização da raça humana, a gente chega aqui. E em Cristo, as amputações familiares não farão falta na plenitude de vida e também no sucesso dos seus filhos. Diga amém, irmãos. Quer dizer que se a sua família não está pronta, ou se a sua família não é tão comum, se já talvez seja o segundo, terceiro casamento, os filhos já são os meus, os seus e os nossos, talvez não tem mais pai, não tem mais mãe, a palavra de Deus garante que é possível você ter uma vida abundante, mesmo nessa situação, e toda a igreja diga amém por isso. Deus não tem amputação Deus não tem prazer na amputação física. Deus quer que alguém perca um membro, por exemplo? Mas é possível você viver uma vida acima da média, acima da mediocridade, sem um membro, diga amém? Mesma maneira, Deus não estava no projeto, esse seu projeto de família que hoje muitos vivem, não é projeto de Deus, mas eu creio que Deus pode fazer com que a gente viva uma vida acima da mediocridade nessa situação também. Existe um modelo de família, mas isso não significa que Deus está alheio à sua família. Ele irá suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém. A Trindade é um conceito muito difícil da gente explicar e ensinar. Um Deus único. Nós somos monoteístas, acreditamos no único Deus, e esse Deus se manifesta de 3 formas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos um Deus que se manifesta de 3 formas: Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso é didático. Deus resolveu se manifestar assim para a gente porque isso é didático, isso nos ensina, nos ajuda a entender como é que é o projeto dele para a gente. Quando a gente olha a maneira como a Trindade se relaciona, é um modelo que Deus quer que a gente se relacione uns com os outros dentro das nossas famílias também. Adão e Eva se relacionavam com quem? Com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Será que ele percebia isso? Jesus estava lá, não estava? A Bíblia fala que Jesus é o Criador. João 1 fala que Jesus é o Criador. Será que não era com Jesus? Será que quando a gente falou agora que era com Deus Pai, será que o Espírito Santo ficou com ciúmes? Era eu que estava lá, mas estão falando que foi o Deus Pai. É possível isso? Claro que não. Quem mora no seu coração? Eu aprendi quando eu era criança, quem mora no meu coração é Jesus. Mas não, irmãos. Teologicamente, quem mora no meu coração é o Espírito Santo. Estou errado. Quando a gente fala, sim ou sim? Quem mora no seu coração, irmão? É o Espírito Santo que mora no nosso coração. Mas não tem problema nenhum a gente dizer que é Jesus. Não tem problema nenhum dizer que quando Deus falou com a gente, mas que Deus falou com a gente foi o Espírito Santo. Ou o texto de Atos, inclusive, fala que Deus comprou a gente de volta. Deus comprou com o seu próprio sangue. Olha que interessante, como não tem esse problema de ciúmes entre a criação. Muito tempo se passou até que nós, raça humana, a gente entendesse mesmo como é que funciona essa parada de 3, que são 1, que são 3, que são 1. E aí eu queria te levar a entender o seguinte: os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm a mesma natureza, mas têm funções distintas dentro do plano de redenção do ser humano. Os 3 são um único Deus. Os 3 são formados da mesma essência.
Do mesmo jeito que água é água, gelo é água e vapor é água, mesma forma, da mesma essência, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o sol, o Filho é a luz e o Espírito Santo é o calor. Isso foi só poesia, tá? Mas eu pensei que o pessoal penteca fosse dar um glória. Eu falei que Jesus é calor, que o Espírito é calor, bota fogo na galera. Então são a mesma essência, mas com funções distintas. O Pai planejou a salvação, o Filho executou o plano concebido pelo Pai, e o Espírito é quem aplica a obra da redenção na vida do homem. Então existe uma hierarquia funcional, não uma hierarquia de natureza, porque os três são uma e a mesma essência, mas sobre a sua missão, cada um tem a sua. E vou repetir, a Trindade ela é didática. E ela nos ensina que, embora somos sendo iguais em essência e valor, temos missões e funções diferentes. E isso acontece dentro do casamento também. Embora somos iguais em valor, iguais em natureza, temos funções diferentes dentro do nosso casamento. E isso é estabelecido por Deus. E em isso, sendo vivido na prática por nós, vai redundar necessariamente em glória para Deus. E um sinal do reino de Deus para aqueles que nos cercam. Vamos expandir isso. Quando a mulher não se submete a seu marido, e ao invés de ajudá-lo em sua missão de cabeça do lar, passa a dar-lhe ordens e passar pitos, ela já não se comporta como sua mulher, mas como sua mãe. Ele, como filho, se submete à sabedoria da mãe, entre aspas, e fracassa como pai e marido. As consequências são terríveis para os filhos, que na maioria das vezes, não sempre, na maioria das vezes, se tornam efeminados, e para as filhas, que só conseguirão se relacionar com homens fracos em liderança. O homem casado, segundo Deus, dá a vida pela sua mulher e a tem como ajudadora perfeita em seu ministério. Ele sabe que caso falte, ela se desdobrará para educar a prole e reproduzir a perfeição da família segundo Deus. Ele confia em seus conselhos, o homem confia nos conselhos da esposa, e sabe que ela conta com a sua teimosia para garantir o equilíbrio das decisões e projetos. Ela sabe que pode contar com ele em qualquer circunstância e que ele pode contar com ela sempre. Ela lhe deve obediência, que só é possível por amor perfeito. O pecado de Adão, castigado por Deus, resultou em um homem que, sem o Espírito Santo, quer uma mulher objeto para tiranizar, e em uma mulher que quer um homem para dominar. Quem desdenha da submissão da mulher a seu marido e do amor sacrificial do homem por sua mulher, desdenha de Cristo, seu sacrifício e seu amor eterno. Assim como a igreja, sendo noiva, nós como noiva de Cristo, assim como a gente luta para ser o que deve ser, as esposas aqui também abandonam as suas naturezas caídas e diabólicas para se colocarem no seu papel dentro do projeto eterno de Deus. Diga amém às esposas. Difícil dizer amém, mas é isso aí. Da mesma forma, os homens, abrindo mão da sua natureza caída e diabólica, que infantilmente quer ser o centro do mundo, sendo servido, luta para ser no casamento aquilo que Jesus foi para a igreja. Isso vai fazer com que os filhos, os nossos filhos, vejam em casa e entendam o que é renúncia e rendição ao Criador. Escrevi muito, né? Muito tempo. Eu estou dizendo para você, irmão, é que a nossa postura, os nossos filhos vendo
a mulher, a mãe, cumprindo a sua função, que não é importância, irmão. Eu fiz uma introdução longa a respeito da Trindade, para dizer que não tem a ver com importância. Isso que está na sua cabeça te incomodando, isso é uma ideia humana e diabólica que o mundo conseguiu colocar na sua cabeça. Existem funções diferentes dentro do casamento, e isso é uma delícia. E os nossos filhos vão entender Deus a partir do relacionamento que os pais têm. É a primeira referência que eles têm. Amém, irmãos? Diga misericórdia. Misericórdia. Efésios 5, abram. Efésios, capítulo 5, versículo 22, diz assim: esposas, sujeite-se, cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Deixa eu dar um pause aqui, eu nem ia falar isso. Mas qual é o desconforto, pelo amor de Deus? Eu estou dizendo, o texto bíblico está dizendo, esposa, agora para as esposas. O foco não é nem esposa hoje, o foco é marido. Mas vamos falar só um pouquinho. Qual é o desconforto? Nós aqui nos reunimos e cantamos músicas que dizem: Senhor, nós nos rendemos ao Senhor. Nós, como igreja, nos rendemos ao cabeça da igreja, que é Cristo. Qual é o trauma da esposa dizer que o marido é o cabeça do lar? Aonde que tem alguma... O que está acontecendo, irmão? Irmãs, agora. O que está acontecendo? Eu sei que você teve péssimos relacionamentos. Eu sei que o seu marido está no caminho. Eu sei que tem coisas para tratar. Eu sei disso, irmãs. Eu sei disso. Mas de onde você tirou que é menos importante, ou menos legítimo, ou menos vontade de Deus, você não trabalhar junto com o seu marido, para que os filhos percebam e entendam que existe um governo dentro de casa, do qual Deus constituiu esse seu marido, trapo que é, constituiu ele como cabeça do lar. Irmãs, se vocês viverem dessa forma, eu vi irmãs ganharem os seus maridos sem palavras, a partir de posturas adequadas dentro de casa. Porque existe um peso de bênção sobre a obediência. Se Deus manda obedecer, obedeça. É claro que eu não gosto. Aliás, presta atenção, irmãos. Obedecer no que você concorda não é obediência, irmão. Isso é fácil, você faria mesmo sem pedir, você gosta. Obediência é quando você não concorda. É quando você não concorda que tem que obedecer. E Deus está dizendo que Deus disse na sua palavra, eu estou dizendo para vocês, que Deus vai capacitar o seu marido a ser aquilo que Ele projetou dentro da família de vocês. Mas isso não tem a ver com a sua postura só. Você toma essa decisão, que os maridos te vão pegar de pau daqui a pouquinho. Ele, Jesus, é o salvador do seu corpo, a igreja. Versículo 24. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposos, devem se sujeitar em tudo aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Irmão, entregar a vida pela esposa não é morrer por ela só. Entregar a vida pela esposa é também, ou é principalmente, viver por ela. Estou falando de lavar a louça, irmãos. O que mais? O que você não gosta de fazer? Lavar banheiro. Acho que pior é de cachorro, talvez, né? Limpar as tranqueiras dos cachorros. Viver por, entregar a vida por alguém é viver por alguém. Você acha, esposa, você acha que a sua bucha é grande, a bucha do seu marido é muito maior. Eu estou afirmando aqui, maridos, quando você resolveu casar,
Você entrou debaixo de uma instituição que Deus colocou, ou seja, seu casamento é de Deus. Eu estou dizendo para você, irmãos e irmãs, que o seu casamento é de Deus. Esse papo de que o que Deus juntou não separe o homem, mas não foi Deus que juntou, fui eu. Não foi Deus que juntou, foi a minha prima. Isso não existe. Quando você deliberadamente se colocou e declarou publicamente que você é casado com o trapo do seu marido, com a traste da sua esposa, você está afirmando para todo mundo que o seu casamento é de Deus. Agora tem que dar certo. Agora tem que obedecer para dar certo. Por que eu estou falando isso? Eu estava concluindo alguma história. Enfim. 26. E o objetivo de entregar a vida, maridos, para que é que Deus te deu uma esposa? Versículo 26. A fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Os dois são um. Ninguém odeia seu próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. Olha que coisa linda, irmãos. Eu estou dizendo, esposas, os seus maridos devem cuidar de vocês do mesmo jeito que Jesus cuida da gente. Pergunta, Jesus é uma delícia? Ele cuida bem da gente? Qual é a dificuldade de se sujeitar a Cristo? Eu sei que o seu marido não é Cristo ainda, mas a Bíblia diz que você precisa ser o que for necessário, você precisa ser para que ele se torne o que Deus chamou ele para ser. Deixa eu melhorar isso. Você, marido, e você, esposa, você é um agente de Deus para que o seu marido seja a melhor edição de marido que ele pode ser. E você, esposa, seu marido tem que ser o que você precisa que ele seja para que você seja reflexo mesmo do que Deus quer que você seja. Então no casamento inverteu. Não sou eu que quero ser servido, sou eu que estou aqui para servir. Eu sou escravo de Cristo e como escravo de Cristo tenho que fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Amar a igreja, só antes de continuar, do jeito que Jesus amou, é perdoar a infidelidade da igreja. Você acha fácil, irmãos? Irmãos, diga misericórdia. Irmã, você acha que é fácil? O seu é que é difícil. Irmã, você acha que o seu é que é difícil? Se engajar na missão que o seu marido... Submissão é isso. Deus deu uma missão para o seu marido. E você vai apoiar a missão que Deus deu para o seu marido. É por isso que tem que conhecer a missão dele antes de casar. É por isso que não faz sentido dois adolescentes de 16 anos estar namorando. Nem sabe qual é a missão ainda de ninguém. Só namora por entretenimento. Quem tem filhos que namoram menos de 18 anos, manda terminar. Claro que não, né? 30, e nós somos membros do seu corpo. 31, por isso, o moleque deixará o pai e a mãe, é isso? É o homem. Por essa razão, o homem tem que ser homem. Para casar tem que ser macho. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão um só. Esse, ó, o 32, é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada um deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Irmãos, do mesmo jeito que a Trindade é uma referência para a gente entender o que a gente vai viver em casa, que é pessoas que valem mesmo, que são da mesma essência, mas com funções diferentes. A gente olha para a Trindade e vive isso em casa. O que a gente acabou de ler, que a ilustração do casamento é a ilustração de Cristo também, da Trindade sobre Cristo. Leia aí. Esse é um grande mistério, 32, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Deixa eu repontuar isso. O modelo que a gente vive dentro de casa é a maior pregação que os nossos filhos vão ter a respeito do Evangelho. Os nossos filhos vão entender ou não. As crises que os filhos adolescentes têm, muitas vezes, está ligado por uma corrupção, uma deturpação da função dentro do casamento. Isso é uma palavra principalmente aos homens. Por quê? Porque amanhã a gente começa nossa reunião de homens.
Ahu. É isso? A gente não combinou isso? Aquele grito do 300? Eu estava na dúvida entre Cavaleiros do Calvário e era uma foto de homens em cima de cavalos, assim, ou sei lá, ogros de Jesus, eu não sei. Que aí era um cara com a camisa também com o umbigo aparecendo, assim, tudo sujo, assim, coçando o cofrinho. Mas aí, eu resolvi colocar só reunião de homens. Então você que é homem, você está convocado, não é um convite, irmão, você está convocado. Para a nossa reunião amanhã às 20 horas. Ok. George Barna, ele apresenta uma estatística interessante a respeito disso tudo que eu estou falando. Você vai entender, eu vou ler aqui. Quando uma criança assume um compromisso com a igreja, aqui na igreja, quando uma criança assume um compromisso com a igreja, 2% da família se envolve juntamente com ela. 2%. Então, estatisticamente, quando a gente faz um trabalho aqui no bairro e traz as crianças e elas começam a frequentar aqui, 2% da família começa a vir com as crianças. Quando uma mulher ou uma mãe assume um compromisso com a igreja, 17% da família se envolve juntamente com ela. Porém, quando o homem ou pai assume um compromisso com a igreja, 93% da família se envolve juntamente com ele. Isso é estatística, eu não estou falando que vai acontecer, eu estou dizendo que é estatística. É por isso que a gente vai trabalhar um pouco mais forte com os homens. E na verdade, irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês, mulher gosta de homem. Não de homem, entendeu? Mulher gosta de segurança, mulher não gosta de molecagem. As irmãs, digam amém, irmãs. Estou dizendo algum absurdo? Ou você gosta de chegar em casa e seu marido largou o emprego porque ele quer se dedicar aos jogos online? E ele... É isso? Claro que não. Ser homem não é ser grosseiro, ser homem não é ser fedido, embora alguns sejam. Homens de verdade são durões, isso não é verdade. Homens não choram, não é verdade também, pastor Eros está aqui para dizer isso. Homens de verdade não deixam ninguém mandar neles, tudo papo furado, tudo bobagem. Porque o contrário de homem não é mulher, o contrário de homem é moleque, é menino. Porque a Bíblia fala que o homem e a mulher juntos são a imagem de Deus. Então o contrário de homem não é mulher. O contrário de homem que nós estamos falando é moleque, é molecagem. Quais são as características de uma criança? Uma criança é mal educada, egoísta, pensa só em diversão. A criança é controlada pelas emoções, não é isso? Ou você acha que a Laurinha, minha filha, não dá escândalo porque tem visita em casa? Tem isso? Claro que a Laurinha não é muito de escândalo, mas isso é só um exemplo. Criança não aguenta, não se conforta, não consegue se controlar. Mas um homem de verdade não é assim. O homem de verdade é o oposto disso. Eu estou dizendo que homens de verdade, que aqui estamos, somos pessoas que assumimos as nossas responsabilidades. E que abrimos mão da nossa diversão, muitas vezes, para que haja provisão dentro de casa. E que na escolha entre a diversão e o conforto, e na escolha entre o maior bife, não fica com a gente. Amém, irmãos? Amém, os homens? No texto de abertura que a gente leu, é uma palavra profética que foi dizer, alguns teólogos dizem sobre isso. Ninguém lembra mais do que a gente leu, mas... Coloca pra gente aí, Luizão. João, coloca, não precisa abrir não. João 19:5. Quando Pilatos diz, eis o homem, alguns teólogos vão dizer que isso é uma palavra profética, dizendo que está aí o macho de verdade. Está aí o cara que é a referência de ser homem
para todos nós, está aí. E ele vai continuar na leitura, olha o versículo 6, por favor, Luiz. Ao vê-lo, os chefes, sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica, crucifica. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem. Quanto a mim, não encontro base para acusar. Eu não tenho motivo para acusar esse cara, porque esse cara é macho. Esse cara assume a sua responsabilidade. E esse cara está pagando uma coisa que não fez. Por quê? Por um bem maior. Ele passa por cima daquilo que é o sofrimento, que não é agradável, que não é prazeroso. Mas como ele tem convicção pelos motivos pelos quais ele foi chamado, ele não larga. Ele não larga o piano porque está doendo a mão. É macho de verdade. Não dá crise de pelanca. Está entendendo o que eu estou falando? Porque homem é assim. Homem sem o Espírito Santo de Deus dá as crises de pelanca. Cai no chão e fica batendo igual, parece uma criança no shopping. Já viu adulto no shopping? Caído assim. Estou brincando, mas imagina a cena. Isso é homem de verdade. Esse é o Senhor Jesus. Jesus é o que todo homem tem que ser: integridade e coragem, encarar a cruz sem dever nada, porque sabia pelo que foi chamado, para que foi chamado. Para mim, a maior frase de Jesus como homem de verdade, no sentido mais amplo, não da natureza, mas da postura, é aquela clássica do: seja feita a sua vontade, não a minha. Plantão, trabalhar até mais tarde, tudo isso não é prazer, irmãos. Tirando aqueles caras que são tarados em trabalho, muitas vezes faz porque tem que fazer. Eu não queria, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Homens são aqueles que fazem o que é necessário fazer, enfrentando as consequências. Abram, por favor, 1 Reis 2:1. 1 Reis 2:1, Davi está morrendo, a iminência de. 1 Reis 2:1, quem não achou, fica no telão aí. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra. Algumas versões aí dizem o caminho que todo homem vai trilhar, é isso? O caminho de todo homem. Por isso, seja forte e seja homem. Seja homem, Salomão. Continue. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Seja homem e obedeça, Salomão. Foi o que Davi falou. E eu digo para você, quer ser homem, é o caminho de obediência. Não é o caminho do entretenimento, não é o caminho do prazer, do conforto. Ser homem é o caminho do Calvário, é o caminho da cruz, é o caminho da obediência daquilo que Deus já mandou você fazer. Diga amém, irmãos. Maturidade, muitas vezes eu vejo isso, eu não sei você, mas em alguns bate-papos, maturidade no olhar do sofredor. Eu particularmente acho que sofrimento transforma meninos em homens. Eu acho isso mesmo. O sofrimento, a dor, dá uma pulverizada, tira aquilo que importa menos. Alguém que está com um problema, um filho doente, eu confesso que não está preocupado se veio picles ou não no Big Mac. Foi errado, não? Problema, irmão. Problema bota a gente no lugar certo. Acho que o Richard falava alguma coisa sobre o André, sobre pregar depois da dificuldade da Elisa. Pregaria não diferente, mas melhor, com mais dor. É assim que funciona, irmãos. Deus fala que as dificuldades da vida são para forjar o caráter mesmo de Jesus, para transformar a gente em homem mesmo. Agora a palavra aos irmãos. Eu vi também atitudes de homens ao longo da minha pequena vida, homens que fizeram o que era necessário fazer, homens que perdoaram quando ninguém acreditava que merecia perdão, homens que renunciaram às suas vidas. Isso é ser homem. Homens que abriram mão
das suas vidas para fazer aquilo que Jesus mandou. Queria encerrar lendo um estudo que foi feito, e eu leio com muita dor isso, e é o motivo pelo qual nós estaremos começando a nossa reunião de homens às primeiras segundas-feiras de todos os meses. Toda primeira segunda-feira do mês será a reunião de homens. Estudos mostram que para cada 10 homens em média na igreja, nós aqui, vamos tirar 10, as estatísticas, 9 dos 10 terão filhos que abandonarão a igreja. Misericórdia, você acha que não tem nada a ver com a nossa postura, homens? Você realmente acha que quando a gente era para ser Jesus em casa, a gente foi qualquer outra coisa? Você acha que isso não impacta diretamente na manutenção dos nossos filhos na comunidade da fé? Dos 10. De 10 irmãos aqui, 9. Eu preciso ser solidário com você, irmãos. Se o seu filho está longe, eu preciso ser solidário. A gente precisa chorar junto aqui amanhã. Não tem caminho. Estou para dizer o seguinte, irmão. Não interessa o que aconteceu. Mais do que achar o culpado, a gente precisa orar para o seu filho voltar. Porque 9 dos 10 que estarão aqui, 9 vão ter filhos afastados dos caminhos de Jesus. 8 não encontrarão satisfação em sua vida profissional. De 10 que estão aqui, 8 queriam estar fazendo outra coisa do que fazem. 6 dos 10 pagarão a quantia mínima em seus cartões de crédito. A gente precisa orar junto, irmãos. Esse demônio da gestão financeira, a gente tem que expulsar ele de casa, amém, irmãos? É uma piadinha só para quebrar o clima. O irmão chegou para o pastor e falou assim: pastor, o diabo está furioso comigo. Eu estou devendo na praça para todo mundo. Aí ele falou assim: faz o seguinte, irmão, traz a fatura do cartão de crédito. O que o diabo gastou no seu cartão eu pago. Dos 10, 5 terão um sério problema com pornografia. De 10 que homens casados, pais de família que estão aqui, de 10, 5 têm sérios problemas com pornografia. Não são leves problemas. Talvez eu comentaria muito essa estatística. Irmãos, eu estou tomando Coca-Cola de novo porque a irmã que tinha me proibido me procurou e falou: eu te perdoo, pode beber Coca-Cola em paz no púlpito. Eu queria louvar o Senhor pela sua vida, Rosana. Amém. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Aliás, a reunião de homens amanhã, pode deixar o celular em casa se quiser. Proibido filmar, proibido fotografar. Vai ter que deixar o celular na porta, porque o que acontece em Vegas, fica em Vegas, amém, irmãos? É hora para a gente falar. É hora para a gente xingar, para a gente rasgar o coração mesmo, amém? Dos 10, 4 vão se divorciar. Tem gente aqui que está pensando na ideia agora. Nem sabe nem por que veio junto. E brigou a semana inteira, fica pagando de santinho na frente dos outros aqui agora. Dos 10, 4 irão se divorciar. Todos os 10 enfrentarão tremendas lutas para equilibrar trabalho e família. Todos os 10. A realidade é que a maioria dos nossos homens não tem uma vida devocional consistente. Estou afirmando aqui que a maioria dos nossos homens não tem uma vida devocional consistente. Pouquíssimos têm pensado no que realmente significa amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Como consequência, os homens não têm pensado em preencher as necessidades de suas esposas ou aplicar a ordem paulina de 1 Coríntios 13, que é o amor. A maioria dos homens
não têm um plano de discipular os seus filhos e nem a mínima ideia do que significa ser líder espiritual da sua família. É um desastre, irmão. Isso é um desastre. Aqui é o comum das igrejas ter ministério de criança, ministério de mulher, ministério de dança profética, ministério de tudo. E aí, irmão, você não lê Bíblia. Os homens dessa casa, que era para estar puxando o barco das suas casas, não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Não reflete a respeito dos seus próprios erros. Não tem a mínima ideia do que significa ser líder espiritual da sua família. Menos de 10% estão ativamente buscando compartilhar a sua fé com amigos não cristãos, parentes e colegas de trabalho. Tudo isso para dizer que o assunto é realmente sério e essa é o nosso bate-papo introdutório da reunião de homens. E isso não é um convite, é uma convocação. Os homens estejam todos aqui às 20 horas. Claro que quem está bem, muito bem, poderia vir para nos ajudar. Outra coisa, irmãs, não fica dizendo, você tem que ir. Amém, irmãs? Não, ninguém cutucou ninguém por baixo aí, amém, irmãos? Isso não é para acusação. Isso é um momento para a gente buscar em Deus a transformação das nossas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós sabemos das nossas loucuras, das nossas dificuldades, e nós pedimos para que o Senhor nos conduza nesses próximos momentos, esse projeto de a gente discipular uns aos outros aqui, os homens, que o Senhor, como a sua palavra ensina, faça com que a gente, de fato, seja o líder espiritual das nossas casas, Pai. Realmente sei que nem sempre é assim que funciona. Tem famílias que nem os pais existem mais. Também eu peço para que o Senhor, pela sua misericórdia, substitua, não no sentido físico, mas no sentido emocional, substitua a falta que faz, Pai. E que haja nessas famílias o poder do Teu Espírito atuando também, e ter sabedoria para os irmãos, para as esposas, para serem aquilo que falta dentro do lar também, Pai. Mas especialmente pelos maridos. Eu oro e peço por nós, para que o Senhor nos ajude a entender o seu projeto para a gente mesmo, e que a gente juntos possa criar um plano real de liderança espiritual das nossas casas mesmo, e que isso traga frutos e transformação dos nossos filhos, das nossas esposas. Enfim, Pai, que o Senhor nos conduza mesmo. O Senhor sabe que o projeto é a edificação da sua igreja, que nós fazemos parte, e o projeto é que o Senhor seja glorificado. Faça isso para a sua glória em nome de Jesus. Amém.